Porque eu não estou falando da paternidade singular, a paternidade biológica, eu estou falando da paternidade espiritual. Então, quando eu falar pai, aí você vai entender. Quando eu jogar algumas chaves aqui, você vai entender que eu estou falando sobre a paternidade, sobre o cuidado que Deus tem com nossas vidas. E quando eu lançar uma palavra sobre a paternidade, cuidado, proteção, vocês vão entender que eu estou falando que existe mãe, e na sua grande maioria, que elas são assim, elas são verdadeiras leoas para proteger os seus filhos, Não fale nada com seus filhos, que você vai comprar uma briga grande, Então não pode ser mãe cega, mas tem mãe que protege o seu filho do mal, e a gente tem que fazer isso. O pai e a mãe tem que proteger o seu filho do mal. Só não pode ser a cega ao ponto de prejudicar os outros, porque não quer fazer uma cobrança aos seus filhos. Isso aí não é pai não, viu? O pai que não corrige o seu filho, a mãe que não corrige o seu filho, pode ser tudo, menos pai e mãe. Porque a Bíblia Sagrada diz, a Bíblia diz ou não diz? Que todo pai corrige o filho a quem ama. Então, não existe essa questão aí. Eu sou pai protetor, meu filho pode fazer o que quiser. De jeito nenhum. Ser pai protetor é ensinar. E a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, que nem mesmo na velhice se desviará dele. Ensina. Pastor, estou ensinando, não está dando certo. O trabalho é de ensinar. Se não está dando certo, quem vai fazer dar certo é o papai lá do céu. Mas se você sem ensinar, nem o papai do céu vai poder fazer dar certo. Você não ensina, então você não vai orar pelo que está errado. É lógico. Então, é ensinar. O pai, ele protege os seus filhos. Então, paternidade bem definida, está aqui. Em João, no capítulo 1, no verso 12. João, capítulo 1, versículo 12. Você vai ver o diálogo, uma voz profética sendo lançada às nações. Diz o seguinte: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, de novo, contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Certo? Essa é na tradução na NVI. Eu não sei qual foi a tradução que ele colocou aqui atrás, Na outra tradução, na João, acho que diz o seguinte: veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Talvez na sua Bíblia esteja assim, na outra tradução. Então, queridos, nosso Deus, de todo o universo, poderoso sobre todas as nações, Ele resolveu criar filhos. Ele resolveu escolher para Ele filhos. Por que Ele resolveu justamente a terra? Porque a paternidade celestial, ela foi ferida. Aonde que a paternidade, ela foi ferida? No Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, a paternidade, ela foi ferida. Ela não foi destruída, ela foi ferida. A Bíblia diz que, ao pôr da tarde, Deus vinha para conversar com Adão. Era um diálogo, era um relacionamento de pai e filho. Saber como é que foi o dia, o que aconteceu. Então o pecado, ele feriu essa paternidade. O pecado, ele aboliu, tirou essa intimidade. Então Deus, Ele não deixou de ser pai, porque Ele foi o Criador, Ele foi aquele que exerceu toda a autoridade sobre nós, da criação. Então Ele era o pai, a paternidade celestial estava sobre nós. E o seu poder imensurável sobre as nossas vidas. Ele continuava tendo filho, agora só que esses filhos estavam feridos, doentes. A sua paternidade não estava bem definida.
E esses filhos precisavam de alguma forma ter um caminho de volta, um relacionamento novamente com ele. Então Deus, como Pai amoroso, poderoso, Ele não desistiu dos seus filhos. Ele não desistiu dos seus filhos. Então, o que Deus fez? Deus continuou o seu relacionamento, Ele continuou a sua aliança. Deus não fez uma aliança com o povo em Jesus, não. A aliança de Deus não foi em Jesus. A aliança de Deus foi após o pecado. Assim que o homem pecou, assim que veio a destruição da paternidade, o Senhor chamou o homem, chamou a mulher, chamou a família e disse: olha, da semente da mulher nascerá um. O que ele está dizendo? Vai nascer um filho. E esse filho vai dar continuidade à paternidade. Uma paternidade perfeita. Nós vamos ver isso lá na frente. Então, o Senhor, imediatamente, Ele lançou a palavra. Ele disse: olha, a aliança vai continuar. Adão, você quebrou a aliança da paternidade, mas a aliança vai continuar. Da semente da mulher vai nascer um. Diga comigo, as palavras de Deus são eternas. Então, o tempo de Deus não é o tempo do homem. Nós trabalhamos no Cronos, Deus trabalha no Kairos. É o tempo de Deus. Mas quando Deus faz a promessa, no reino espiritual, ela já é válida. Ela já está valendo. Deus não vai fazer uma promessa para ter validade anos depois, não. Ele faz a promessa para se cumprir anos depois. Mas a validade da promessa é a partir daquele dia que Ele faz. E quem falou muito bem dessa paternidade foi Caleb. Caleb, quando ele recebeu o poder da paternidade sobre a vida dele, ele diz lá em Números, se não me engano 12, ele diz assim: o meu coração continua firme e renovado às promessas de Deus dentro de mim, desde o dia em que o Senhor me chamou até hoje. Porque no momento que ele recebe a promessa, a filiação, a paternidade de Deus alcançou o coração novamente. Quando Deus faz uma promessa para você, naquele momento da promessa, o seu coração ele é novamente conquistado por Deus, e você passa a ser filho amado do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor, Ele nos adotou como filho especial, como filho amado. E essa adoção deixava uma lacuna, porque era um filho adotivo, Satanás, ou com o tempo poderia vir aquela paternidade definida. O Daniel Agostinho falou muito bem disso hoje pela manhã. Essa paternidade definida. Ele disse que quando ele pegou o tema paternidade, ele se tremeu todo. Então ele falou aqui o porquê da adoção. E ele disse: eu tenho um pai a qual me orgulho muito. Aí disse o nome do pai todinho ainda. Eu tenho um pai que eu me orgulho muito, mas precisava alguma coisa acontecer na vida dele. Então era o que ia acontecer conosco se nós somente tivéssemos o nome de adotados. Aí o que Pedro vem? Pedro vem na sua primeira carta e ele escreve algo poderoso. Ele diz assim: porque ele nos fez nascer de novo. Ele nos gerou de novo. Nós somos gerados novamente. Mas agora nós somos gerados somente quando a gente foi gerado pela palavra e pelo barro. Não, agora nós somos gerados com uma paternidade de fidelidade, com uma paternidade bem definida. Que paternidade é essa, pastor? Nós somos agora gerados pela paternidade do Espírito. O Espírito de Deus que habita dentro de nós. E a Bíblia fala isso com muita perfeição. A Bíblia diz que o Espírito que habita em nós, ele confirma dizendo: Abba, Pai, meu Pai. Então o Espírito que habita, hoje não há só uma aliança física ou carnal entre nós e Deus pela criação, no dia a qual Ele resolveu nos criar. Não, hoje há uma ligação muito forte da paternidade de Deus, porque nós não somos só ligados por Deus através do espírito do homem, da carne do homem, da emoção do homem, não. Hoje nós somos ligados por Deus, uma palavra: paternidade.
paternidade espiritual. E o que nos define hoje não é somente um momento da nossa vida, mas o que nos define hoje é a eternidade que Deus resolveu inserir eu e você dentro dela. Você não faz parte só de um povo que vive na terra, você faz parte de um povo que é filho de Deus, inserido na eternidade, para viver a eternidade com Ele, com o Pai poderoso, amém? Você faz parte dessa eternidade. A paternidade bem definida, a primeira coisa que ela faz em você, é você ter acesso ao céu, mesmo estando na terra. Essa é a paternidade bem definida, ela faz isso com você. Você está na terra, mas você tem acesso ao céu. Pastor, isso é verdade? Sim, a Bíblia nos diz: tudo que vocês pedirem na terra agora, tudo que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Porque vocês não são bastardos, vocês não são adotados, vocês foram gerados por Ele, vocês são filhos amados da promessa. E sabe o que é que vai você se locomover de um lado para o outro, vencer todas as dificuldades e tribulações da vida de vocês? É porque a paternidade bem definida que vocês têm, ela não está somente pelo um físico, ela não está somente pelo sangue que corre na veia, não. A paternidade que vocês têm é uma paternidade eterna. Vocês são filhos da promessa de Deus, vocês fazem parte dessa paternidade. E agora vocês têm um céu aberto para vocês. E quando nós temos os céus abertos, o que é o céu para nós? Quando nós falamos céu, qual é o sentido que vem na nossa mente? De infinito. Algo que não tem fim. É assim ou não é? Defina o céu. Se eu perguntar para qualquer pessoa, talvez alguém vai querer falar mais bonito e dar outra definição. Mas se nós só falar no preto, no branco, como diz, o que a gente vai dizer? O que é o céu para ti? Cara, é uma coisa infinita. Isso é o céu. Então, quando os céus está aberto para nós, nós passamos também a observar que a paternidade de Deus nas nossas vidas, ela é incondicional e infinita. Você tem uma paternidade incondicional e infinita. Você tem um Deus que Ele te ama, não pelo que você vai fazer por Ele, mas pelo que Ele fez por você. E quando você tem uma paternidade definida, isso aí é fácil de você entender. Porque a Bíblia diz assim, ó: Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Como alguém pode amar alguém que está errando? Quem é que faz isso? Quem é que cuida do filho desse meu pai? Meu pai? Quem é que leva as casas desse chão cheio de defeito? Meu pai? Quem é que coloca o dedo dentro do filho? O pai. Quem é que coloca a capa de proteção? O pai. Quem é que faz a festa? O pai. Só quem tem coragem e amor para fazer isso é o pai. O amor de Deus, ele é infinito, incondicional. E só quem faz isso é o Pai. Ele diz: Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Não colocou condição, porque é um amor infinito. Se eu coloco condição nesse amor, eu estou limitando Deus. E se eu limito Deus, eu não tenho uma paternidade bem definida. Eu não posso limitar Deus. A Bíblia diz que perguntaram a João: João, quem é esse Jesus? O que amor é? Como é esse negócio aí? Que Deus é esse? Fala desse Deus aí. João disse assim: rapaz, eu não sei. Só sei que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Uma paternidade bem definida é isso, é você entender que não há condições. Porque se Deus colocar condições para nós servirmos a Ele, para nós amarmos a Ele, nós nunca seríamos capazes de cumprir. Nós nunca seríamos capazes de cumprir. E a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Por quê? Quem faz isso? O Pai. Só faltou uma palavrinha dizendo assim: como Ele é o nosso Pai, Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Só quem pode amar uma pessoa todo sujo, todo cheio de pecado, cheio de mazela, com todas as dificuldades que tem,
é o pai. É o pai que vai lá. É o pai que pega o filho, muitas vezes bêbado, muitas vezes caído, muitas vezes no adultério, muitas vezes nas drogas, muitas vezes em qualquer lugar onde ele está jogado, mas o pai vai lá e o pai ama, o pai abraça, o pai diz: filho, a tua casa é o teu lugar. Quem fazia isso? Se não fosse Deus, se não fosse pai. Quem teria coragem de me pegar todo sujo, me abraçar e me dizer que me ama? Se não fosse meu pai. Quem teria coragem de pegar você, mesmo com todas as suas falhas e muitas vezes questionamentos, e olhar para você e dizer: filho, eu te amo? E você dizer: como é que esse cara disse que me ama? Se eu só trago dificuldade para ele. Eu me emociono aqui porque um dia eu peguei o meu filho assim. Ele chegou tarde da noite, eu abracei ele e ele disse: eu disse: filho, te amo. Ele disse: como é que o senhor me ama? Eu não mereço o pai que o senhor é. Quem faz isso com a gente? Por que Deus diz que nos ama, nos abraça, mesmo sendo nós ainda pecadores? Uma paternidade bem definida é você saber quem é o seu pai. É você saber que ele não vai te abandonar. A Bíblia diz o seguinte: pois estou bem convencido, bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem um anjo, nem os demônios, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus, o nosso Pai, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39, nada será capaz de nos separar do amor de Deus. Eu sei da luta que você passa, muitas vezes talvez você não tenha nem capacidade de vir até aqui à igreja. Eu sei que muitas vezes nós estamos tão fracos que nós queremos ficar em casa, deitado na nossa cama e dizendo que esse dia passe logo, não quero me lembrar dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: nos dias mais terríveis da tua vida, foi o dia em que o teu pai mais te ensinou a ser filho amado do coração dele. Aleluia! São esses dias de luta, de dor, que a nossa paternidade ela não é colocada em jogo. É nesse momento que a gente olha para ele, para o pai, e diz: não, ele me ama. E essa luta que eu estou passando, eu bem sei que o meu Redentor vive, e logo se levantará ao meu favor. Porque antes eu conhecia ele só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos contemplam a presença dele. Qual é o momento que você contempla a presença do seu pai? Qual é o momento que mais você precisa dele? É no momento em que você está estraçalhado, meu irmão. É nesse momento que ele vem, coloca o colo e o ombro à tua disposição e diz: tu és meu filho amado, e hoje eu te gerei novamente. É o que Deus faz com você nessa noite. É o que Deus faz com você nessa noite. Uma vez tinha um pai passando momentos terríveis com um filho. E ele chegou para um homem bem idoso e disse: o que é que eu faço com meu filho? Todo dia eu tenho que conversar com ele. Todo dia eu tenho que aconselhar. Todo dia uma novidade ruim. Ele olhou, dois idosos, um mais idoso do que o outro. E o mais idoso olhou para ele e disse: olha aqui para mim. Olhou para ele e disse: o filho bom, ele já sabe como deve trilhar, porque ele acompanha os passos do pai.
Mas o filho que passa problema, esse sim precisa do pai. E nós provamos que somos pai, não é quando tudo está bom. Nós provamos que somos pai quando os nossos filhos estão precisando de nós. Ele sabe quando você está precisando dele. Ele sabe quando você está necessitando dele. Ele não coloca condições para isso. O amor dele é incondicional. Isso é o primeiro atributo da paternidade de Deus. O que ele faz? Ele abre os nossos olhos para a eternidade. Quando nós olhamos a eternidade, então nós descobrimos que o amor dele é incondicional. A partir daí, nós temos uma paternidade bem definida. O segundo ponto não é paternidade, como João escreve, veio para que eram seus, e os seus não receberam, mas todo quanto recebeu, deu o poder de ser feito filho de Deus. É o que está em João também, em 1 João, no capítulo 3, no versículo 1, que diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Fez com que nós fôssemos filhos dele. Por isso, o mundo não nos conhece, mas ele nos conhece. O que João quis dizer? O segundo ponto que João abre aí é: quando nós conhecemos a eternidade, a paternidade de Deus, nós também descobrimos o cuidado que Ele tem por nós, o seu sustento e a sua proteção. Aí você olha e diz: como nós somos machucados no mundo, como às vezes nós procuramos respostas e não encontramos, como às vezes nós escutamos uma música para ver se recebemos resposta. Às vezes procuramos um amigo, e cada vez que passa, quando nós estamos descobertos, cada vez mais parece que nós estamos indo para um caminho sem volta. Aí de repente, o que acontece? Deus nos cerca. O seu cuidado nos atrai. O cuidado de Deus começa a nos atrair. E nós começamos a sentir a sua proteção e o seu sustento nos simples detalhes da nossa vida, porque Ele, como Pai, é um Pai que tem desejo de cuidar de nós. E por que no mundo nós não encontramos essa proteção? Por que no mundo nós não encontramos esse cuidado? Porque a Bíblia acaba de dizer: porque o mundo não nos conhece. O mundo só nos vê. O mundo, o sistema só olha para nós, mas ele não conhece a nossa essência. As pessoas podem até definir você por fora. As pessoas podem até falar de você por fora. Mas só quem pode definir você por dentro foi aquele que te criou e é teu Pai, Deus. Só quem conhece você por dentro é Deus. Por isso que a Bíblia diz: o mundo não vos conhece, mas o Deus poderoso, Ele conhece vocês, Ele sustenta vocês, Ele cuida de vocês. Já prestou atenção? Que há momentos da nossa vida que parece que nada mais, nós não temos nada que venha nos calar, não tem nada que venha nos proteger, não tem nada que venha deixar nosso coração em paz. Parece que nós ficamos aqui olhando para um lado e para o outro, procurando uma resposta. E de repente a resposta vem nas coisas mais simples da vida. Aí você para e diz assim: só pode ser Deus que fez isso. Só pode não, é Deus. Você quer ver como aconteceu com Elias? Elias tinha tido um confronto com os profetas de Baal. Elias tinha tido um confronto com os profetas de Aserá. Elias tinha clamado a Deus para derramar fogo do céu. E a Bíblia diz que o fogo desceu, consumiu o holocausto, lambeu a água que estava sobre as pedras. E Elias saiu caminhando, e a Bíblia diz que Elias teve medo de Jezabel. E o que aconteceu? Elias correu com medo de Jezabel, se escondeu numa caverna. Elias tinha acabado de orar a Deus,
E Deus tinha mandado para ele coisas poderosas. Fogo que veio do céu. Elias mandou jogar água sobre o holocausto. Elias mandou jogar 3 vezes água. E os profetas de Baal clamando e nada aconteceu. Elias clamou e o fogo desceu. Mas agora Elias estava com medo. Elias se escondeu de Jezabel. E a Bíblia diz que Elias começou a orar. Elias ficou com medo. Elias foi alimentado por Deus. E a Bíblia diz que Elias esperou Deus vir no terremoto, mas Deus não veio. Elias esperou Deus vir no redemoinho, também não veio. E como é que Deus veio no momento mais difícil da vida de Elias? Numa brisa suave. Uma coisa simples em Israel. Porque brisa era algo costumeiro, era algo que acontecia. Estava no deserto. Sabe? É o Deus que cuida de ti, de você, porque você é filho e Ele tem esse sustento para a eternidade. A Bíblia fala em Lucas, no capítulo 11, no versículo 13: qual pai no meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que estais no céu dará a vocês o Espírito Santo a quem pedir. Olha que cuidado precioso. Diga assim comigo: o meu Deus, diga-se bem forte, o meu Deus cuida de mim. Olha o cuidado de Deus, o cuidado que Deus teve com seus filhos. Quando Jesus foi subir ao céu, os discípulos começaram a ficar preocupados. E agora, Senhor? O Senhor disse que quem veio a ti vê o Pai. Quem está contigo está com o Pai. O Senhor até disse que o Pai e o Senhor eram um só. Mas agora o Senhor vai subir e nós vamos ficar órfãos. E a nossa paternidade, Senhor, como é que vai ficar? E o cuidado, Senhor, nós estamos com medo. Jesus olha para ele e diz: não turbe os vossos corações, vocês são filhos. Credes no Pai, credes também em mim que sou filho. Mas fica tranquilo, porque eu vou rogar ao Pai, Ele vos dará o outro, o Consolador, o Espírito da verdade. Olha, eu estou resumindo o capítulo 14 de João, mas uma coisa interessante que bate com o que eu estou falando aqui para vocês, que ele disse, ó, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Vocês não são conhecidos pelo mundo. Vocês talvez não sejam conhecidos pelas pessoas, nem cuidados por elas. Mas o Pai que é eterno, Ele te conhece. E Ele conhece o mais profundo do teu coração. E sabe por que Ele tem prazer em te conhecer? Porque Ele também tem prazer em cuidar da tua vida. Ele tem prazer de dizer para ti: tu és o meu filho amado. E Ele diz: se vocês, sendo homens, pais, sabe dar boa coisa aos vossos filhos, quanto mais eu, o Pai que estou no céu, Pai da eternidade, eu não vou medir esforços e nem vou encurtar caminhos para trazer sobre vocês tudo aquilo que é promessa de pai para filho. Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Você tem um pai, você tem proteção, ainda que com falhas e limitações, todos nós temos. Ainda que se venhamos se inclinar para os prazeres dessa vida muitas vezes, ainda que como filho nós ficamos devendo favor ao Pai, ainda que a nossa natureza seja uma natureza pecaminosa, nós não somos sustentados pelo que esta terra oferece a Deus, nós somos sustentados pelo que Deus ofereceu por nós. Você aplauda Ele com alegria nessa noite. Não é pelo que fazemos aqui, mas é pelo que Ele fez por nós. Nós somos sustentados pela paternidade bem definida de um Deus poderoso que cuida das nossas vidas. Terceiro e último, veja só, a Bíblia Sagrada diz que todo pai que ama, e Ele diz, veio para que os seus não receberam, mas todo quanto recebeu, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos amados. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 32, mas quando julgados,
somos corrigidos pelo Senhor para não sermos condenados por mundo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 19 diz: e eu repreendo e disciplino todo quanto amo, para que com zelo se arrependam. Porque onde há arrependimento, há perdão e liberação de bênçãos da paternidade. Quando você chega para o seu pai, você que tem pai aqui, mãe, eu disse quando eu falar pai, vale pai e mãe. Ou você que já chegou hoje, talvez você seja pai, e hoje talvez você seja mãe. Mas você como filho, que tem uma paternidade bem definida, quando você chegava para o seu pai, você chorando, você pedia perdão, você não se livrava das lapadinhas, não era? A lapadinha acontecia, mas você pedia perdão, o pai perdoava. E a Bíblia diz o quê? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Assim é com o Pai Celestial. Ele nos disciplina, Ele nos chama a atenção. Sim. Por quê? Porque a cada dia o trabalho do Espírito Santo em nós é para que nós nos tornamos filhos com paternidades bem definidas. E quando o Pai da terra, Ele chama a nossa atenção, Ele nos corrige. Ele faz isso em ódio, em raiva. Eu sempre digo para os pais que se você bate nos seus filhos para externar a sua raiva, está tudo errado. Está tudo errado. Eu tenho uma coisa que se chama pisa acumulada. Vocês sabem o que é isso? Uma lapadinha acumulada. Eu disse, ó, vai anotando aí, viu? Tem uma, tem duas. Quando eu pegar, já sabe, né? A peia acumulada. Não é com raiva. Na palmadinha com raiva, né? Tem uma apresentadora aí, passou já, e ela sempre está querendo fazer sucesso. Bichinha, não pensa que o tempo dela já passou, caindo os cabelos, os dentes, tudinho, mas acha que tem sucesso ainda. Não é que fica dizendo que não pode dar uma palmadinha. Não dê a palmadinha, a Bíblia diz que o Senhor corrige todos aqueles que Ele tem por filho, disciplina. E muitas vezes nós precisamos ser disciplinados para não sermos condenados pelo mundo. Existem filhos rebeldes que não têm a paternidade bem definida, que quando é corrigido pelo pai, vai embora, você não manda em mim. Assim como tem ovelhas, assim como tem filho de Deus, assim, né? Que não escuta, que não aprendem. Mas o Senhor, Ele chama. E Ele diz que quando nós nos arrependemos, nós encontramos em Deus perdão. A paternidade em Deus, ela é muito maior do que a paternidade física. A Bíblia diz que ainda que uma mãe que amamentou venha desamparar o seu filho, eu, Senhor teu Deus, não te desampararei. Se passar pelo fogo, eles não vão te queimar. A mãe não protege, protege. Se passar pelas águas, elas não vão te afogar. A mãe não protege, protege. O pai não protege, protege. Sabe? Tem mãe que dá a vida assim. Uma vez uma panela d'água caiu em cima da pastora, acho que foi dela. A mãe dela foi, se jogou no meio, botou a perna, se queimou todo. Para não deixar pegar na criança. Qual é a mãe que não faz isso? Não é o pai que não faz isso. Uma paternidade bem resolvida. A gente faz isso sim pelos nossos filhos. Batam em mim, mas não batam nele. Fura e penetra no meu corpo até sangrar a última gota de sangue, mas não risque no meu filho, não. Aí o negócio aperta. Quer ver um leão com fome? Não é assim ou não é que a gente faz com os nossos filhos? E o que ele diz?
Se vocês, sendo pai da terra, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, agora quanto mais eu. Ele é um Deus poderoso. Sabe quando o filho pródigo chegou para ele? O filho pródigo foi rebelde? Não. Ele chegou e ele usou o quê? A palavra pai. Pai, me dá a minha parte como herança. Ele tinha direito, segundo a lei de Israel? Sim. Ele chegou à idade dele, de 40 anos, que a partir dos 40 anos ali, tal, ele já tem direito, né? Começa a idade adulta. Ele disse: pai, estou indo, me dá aí o que é meu. Pai, tá, é seu, filho, está aqui. Ele foi. Ao passar do tempo, ele perdeu tudo. Aí foi que ele disse: voltar-me-ei, voltei com o meu pai. O sentimento da paternidade ainda estava dentro do coração dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Feche os teus olhos agora e recebe essa palavra profética no seu coração. De todo o tempo da tua vida, nunca deixe que o sentimento da paternidade saia de dentro do seu coração. Porque se o sentimento da paternidade continuar vivo dentro de você, você vai passar por momentos difíceis, você vai até querer pegar a sua herança, dar uma voltinha por aí, mas eu tenho certeza de uma coisa: a imagem da casa do Pai não vai sair do seu coração, o amor da casa do Pai não vai sair do teu coração, a proteção da casa do Pai não vai sair do teu coração, o cuidado e o perdão da casa do Pai não vai sair do teu coração. Ali o filho pródigo passou tempos e tempos fora, gastou tudo o que ele tinha, investiu todas as suas forças, e quando ele ficou sem nada, restou o que o pai tinha implantado dentro dele. Quando falta tudo em nós, só resta o que o Pai implantou nos nossos corações. Acabou tudo, ele disse: voltei com meu pai. O que ele quis dizer? Eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais fama, eu não tenho mais amigo, não tenho mais mulher, não tenho nada aqui. E a Bíblia diz: e lembrou da casa do Pai. O que tem na casa do Pai? Diga comigo: na casa do Pai tem amor incondicional. Diga comigo: na casa do Pai tem amor incondicional. Diga assim: na casa do Pai tem proteção. Diga assim: na casa do Pai tem perdão. Quando nós temos uma paternidade bem definida, nós caminhamos em cima dessas três palavras: amor, proteção e perdão. Eu queria convidar você nessa noite a ficar de pé nessa noite. Tem um pai que ele te ama, um pai que ama você. E ele é um pai